Bem-vindos à nossa 12ª aula por videoconferência da disciplina Matemática Aplicada à Economia, ministrada pelo professor Ricardo Luiz Chaves Feijó. Como nas outras videoaulas, em algum ponto desta, eu indicarei a questão, o exercício, que deve ser entregue, enviado por e-mail no prazo de uma semana. Vamos à aula? Muito bem, o tema da aula de hoje são as equações adiferenças, que nós já vimos trabalhando na última videoaula. Agora veremos o caso de equações adiferenças lineares, mas de ordem mais alta, a partir da segunda ordem. Então, até aqui, vínhamos trabalhando com equações de diferenças que envolviam apenas uma diferença. Relacionávamos y de t com y de t menos 1, ou seja, o valor da variável dependente num período com o valor da variável dependente no período vizinho, no caso, num período anterior. E aprendemos a determinar a trajetória temporal da variável dependente y, especificando uma condição inicial, ou seja, um valor para y0. Agora, vamos ampliar nossos estudos e estudar a classe de equações adiferenças de segunda ordem. Agora, relacionaremos a variável yt, não apenas com yt menos 1, mas também com yt menos 2. Genericamente, a gente representa assim. Yt é função de yt menos 1 e yt menos 2. Esse tipo de equação de segunda ordem envolve a diferença segunda de yt. A gente representa a diferença como delta, então seria o delta 2 de yt. Tá? Então nós vamos até o delta 2. Não aparece termos com delta 3, que seria a terceira diferença, ou diferenças de ordem mais elevada. Isso será estudado numa aula mais adiante. Veja que esse operador, essa expressão, delta ao quadrado, é análoga à expressão que tínhamos no caso de equações diferenciais da derivada segunda, que é o delta 2, delta t ao quadrado. O que representa o delta 2? O delta a gente já sabe, representa uma variação discreta. E o delta 2 é uma instrução para se tomar a segunda variação discreta, a segunda diferença. É isso. Então, por exemplo, o delta 2 de y de t é o delta do delta, né? É a segunda diferença. Então, a delta de delta y de t, que nós já conhecemos o delta y de t. É y de t mais 1 menos y de t. Então, é o delta de y de t mais 1 menos y de t. Então, a gente põe essa expressão yt mais 1 menos yt num período adiante, menos o valor nesse período. Então, fica yt mais 2 menos yt mais 1. Olha que eu adiantei o subíndice, um período discreto, menos essa diferença que tínhamos em relação a t mais 1 e t. Então, menos y de t mais 1, menos y de t. Vamos resolver isso? Então, fica y de t mais 2, menos, veja que o y de t mais 1 aparece duas vezes. Então, menos duas vezes y de t mais 1, mais o y de t, porque fica menos com menos, dá mais. Então, fica mais y de t. Então, portanto, a diferença segunda, delta 2 de y de t, vamos pegar a primeira expressão. Né? A primeira expressão, entre parênteses, é delta de y de t mais 1. Menos a segunda expressão, entre parênteses, é delta de y de t. Ok? Então, delta de y de t mais 1 menos y de t é igual a delta de y de t mais 1 menos delta de y de t. Então, o que a gente está fazendo com o operador delta? A gente está aplicando a propriedade distributiva. Tá? Analogamente à propriedade distributiva da derivada, porque a derivada da soma é a soma das derivadas. Aqui a diferença da soma é a soma das diferenças, ou a diferença da diferença, né? Porque aqui eu estou pegando yt mais 1 menos yt, é igual a um delta menos o outro. Tá? A diferença entre os deltas. Então, é análogo, essa propriedade distributiva da derivada também se aplica do operador de diferença. Esse operador de diferença delta, a gente vai evitar. Tá? A gente acha mais fácil trabalhar com equações apenas com subíndices indicando as defasagens. Então, nas equações de segunda ordem, vai aparecer, no máximo,
o subíndice yt mais 2. Né? Então, como a gente começa com yt, então yt mais 2 é 2 períodos de distância, o que envolve 2 defasagens. Se fossem equações de terceira ordem, apareceria o y3, y de t mais 3 e assim por diante, como veremos numa outra aula. Então, muito bem, vamos trabalhar com equações, as diferenças de segunda ordem, no caso mais simples, no caso linear, e com coeficientes constantes e termo constante. Então, vamos lá. Seja a equação a diferenças de segunda ordem, y de t mais 2, mais a1, y de t mais 1, mais a2, y de t, é igual ao termo constante c. Então, vocês estão vendo que é uma equação linear, não homogênea, porque o termo c é diferente de zero, com coeficientes constantes A1 e A2 e o termo constante C. A solução geral, como no caso da equação discreta, é sempre a soma da solução geral da homogênea associada, a chamada função complementar, YC, com uma solução particular da equação completa. E como no caso anterior, a equação particular indica o nível de equilíbrio intertemporal da trajetória da variável dependente YT. Então, a solução geral escreve-se yt é yc, função complementar, mais yp. Yp é qualquer solução particular da equação completa. Muito bem. Vamos começar com a solução particular. Pensemos no caso mais simples, que a solução particular é uma constante. Então, substituindo na equação as diferenças de segunda ordem original, fica k mais A1k mais A2k, que é tudo constante, tá certo? É igual a C. Portanto, o K, quando K é evidência no primeiro membro, K, 1 mais A1 mais A2, passando esse fator para o segundo membro dividindo, então K é C sobre 1 mais A1 mais A2. É claro que essa solução vale se 1 mais A1 mais A2 for diferente de zero, porque não se pode dividir por zero. Ou seja, 1 mais A2 tem que ser diferente de menos 1. Neste caso, a solução particular é o K, que é simplesmente C sobre 1 mais A1 mais A2. Vamos agora a um primeiro exercício da aula. Seja a equação a diferenças de segunda ordem, y de t mais 2, menos 3, y de t mais 1, mais 4, y de t igual a 6. Encontre a solução particular. Encontre uma solução particular. Bom, vamos ver. No caso, eu tenho uma equação diferencial, a diferenças de segunda ordem, com termo constante, 6, c igual a 6, e coeficientes constantes, A1 igual a 3, A2 igual a 4. Bom, o A1 mais A2, aí fica 1, né? Portanto, é diferente de menos 1. Então, vale a solução da constante que nós vimos anteriormente. Portanto, a solução particular é C sobre 1 mais A1 mais A2. Fica C sobre 1 menos 3, que é o A1, mais 4, que é o A2. 1 menos 3 menos 2, mais 4, 2. 6 por 2, 3. Então, a solução particular é a constante 3. Muito bem, vamos supor agora que A1 mais A2 seja igual a menos 1. Portanto, essa solução particular não serve. Vamos tentar uma nova solução experimental. A segunda solução experimental mais simples é yt é uma constante vezes t, que seria uma reta muito simples. Portanto, yt mais 1 é kt mais 1, yt mais 2 é kt mais 2. Vamos substituir tudo isso na equação a diferenças original. Então, fica kt mais 2, que é o yt mais 2, mais A1 kt mais 1, que é o yt mais 1, mais A2 kt é igual a constante. Vamos pôr o k em evidência, então fica kt mais 2, mais A1, que multiplica t mais 1, mais A2 vezes t, porque o k está em evidência, é igual. Vamos agora desenvolver o termo que aparece entre parênteses. Então, fica 1 mais A1 mais A2t, eu pus tudo que tem em evidência, esse 1 é o primeiro t que aparece sozinho, né? O A1 é aquele t que aparece t mais 1 vezes A1, então eu isolei, eu fiz a distributiva, então A1 vezes t eu pus o t em evidência, mais A1. E depois tem aquele último termo A2t, como eu pus o t em evidência, fica mais A2, tudo isso vezes t. Sobra o quê? Sobra um A1, que é aquele A1 vezes o 1 que está dentro do parênteses, tá certo? Então mais A1. E mais o 2, que é aquela constante que aparecia ali no segundo termo. Isso é o C. Portanto, isolando o K no primeiro membro, K é igual a C dividido, vamos pegar a expressão 1 mais A1 mais A2 vezes T, mais A1 mais 2. Né? Como A1 mais A2 é menos 1,
1 menos 1 dá zero, então o termo inteiro desaparece, então C sobre A1 mais 2. Portanto, a solução particular, que é y particular igual a kt, é igual a C sobre A1 mais 2 vezes t. Isso no caso em que A1 mais A2 é igual a menos 1, que é o que a gente trabalhou nesse caso, e olhando a solução a gente vê que o A1 tem que ser diferente de menos 2, porque eu não posso dividir por zero. Vamos a um outro exercício? Então vamos lá. Seja a equação a diferenças de segunda ordem, yt mais 2, mais yt mais 1, menos 2yt igual a 12. Encontre uma solução particular. Vamos a este caso. A1 é 1, A2 é menos 2. E o termo C é igual a 12. O A1 mais o A2 dá menos 1. Então cai no segundo caso. Solução KT, particular. Né? E o A1 é diferente de menos 2. Né? Portanto, a fórmula anterior aplica-se. Né? Porque o A1 não poderia ser menos 2, mas ele é diferente de menos 2. A fórmula se aplica. Então a solução particular fica C sobre A1 mais 2 vezes T. Então o C é 12, 12. O A1 é 1. Né? O A2 não aparece. Então é 12, A1 que é 1 mais 2. Né? Então 12 sobre 4 é 4. A solução particular é 4 vezes T. Então veja, a solução particular é essa, né? Uma constante vezes T. Ou seja, como aparece o T ali na solução particular, é um equilíbrio intertemporal móvel, não é um equilíbrio estacionário. Não é simplesmente uma constante, é constante vezes T. É um equilíbrio intertemporal móvel, então ele se desloca por uma trajetória retilínea. Ok, vamos examinar agora o caso que faltou, né? Quando A1 mais A2 é igual a menos 1 e A1 é igual a menos 2. Portanto, a segunda tentativa do equilíbrio intertemporal móvel ao longo de uma reta, ele não serve porque A1 é igual a menos 2. Né? Bom, então se A1 mais A2 é igual a menos 1 e A1 é igual a menos 2, obviamente que nesse caso A1 é igual a menos 2 e A2 necessariamente é igual a 1. Então, essa equação bem específica que aparece aí, na última linha aí do slide, que é o yt mais 2, menos 2yt mais 1, mais yt é igual a c. Então, nós vamos discutir a solução só para essa equação, as diferenças de segunda ordem. Vamos tentar a segunda solução, a terceira solução mais simples, né, que é a parábola. Depois da reta a gente tenta a parábola. Então a solução experimental é kt ao quadrado. Yt é igual a kt ao quadrado. Portanto, yt mais 1 é kt mais 1 ao quadrado. Y subíndice t mais 2 é kt mais 2 ao quadrado. Vamos substituir tudo isso na equação a diferenças original. Então fica kt mais 2 ao quadrado, que é a diferença segunda, mais a1 kt mais 1 ao quadrado, a diferença primeira, mais A2, kt ao quadrado, que é o yt, igual a constante. Vamos desenvolver os quadrados. Então fica kt ao quadrado mais 4t mais 4, quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo, mais A1k, vamos desenvolver esse segundo quadrado, t ao quadrado mais 2t mais 1, mais A2 kt ao quadrado, isso é igual a c. E agora nós vamos colocar o k em evidência. Né? Então fica kt ao quadrado mais 4t mais 4, aí, no segundo termo, pondo o k em evidência, então fica A1t ao quadrado, mais 2A1t, mais A1, porque eu pus o k em evidência, e também no último termo, pondo o k em evidência, sobra ali A2t ao quadrado. Tudo isso é igual a c. Agora nós vamos pôr o que está em t ao quadrado em evidência, o que está em t, e o termo independente. Então é k, abre colchetes, né? Então fica 1 mais A1 mais A2t ao quadrado. O 1 é do primeiro t ao quadrado, depois tem um A1 que pré-multiplica o t ao quadrado e tem o A2. Então, pôs tudo isso em evidência. 1 mais A1 mais A2 vezes t ao quadrado. O que multiplica t? Tem o primeiro 4, tem o 2A1, então 4 mais 2A1 vezes t. E, finalmente, os termos que aparecem, 4 mais A1, os termos independentes, né? É o que resta aí dentro do colchetes, igual a c. Tá certo? Note que a primeira expressão entre parênteses, como A1 mais A2 é menos 1, então ela se anula. E a segunda expressão, como A2 é menos 1, também se anula. Sobra só os dois termos lá. 4 mais A1 é igual a C. Certo? Sim. E o A1, vamos substituir o A1. O A1 é menos 2. Então 4 menos 2 é igual a C. Tá? Então fica 2K igual a C. Então o K é simplesmente C sobre 2. A solução particular aqui era KT ao quadrado, para essa equação específica, fica C sobre 2T ao quadrado. Então essa é a solução particular dessa equação específica, yt mais 2, menos 2yt mais 1, mais yt é igual a constante c. Um caso bem específico, portanto. Muito bem, então esse é o tratamento das soluções particulares da equação a diferenças de segunda ordem. Vamos à função complementar, a solução geral da homogênea,
que explica o desvio, a perturbação de curto prazo, ou o desvio do equilíbrio temporal. Né? Muito bem. Pensando então, vamos examinar a equação homogênea associada. Então, y de t mais 2, mais a1, y de t mais 1, mais a2 vezes yt igual a zero. Vamos tentar o mesmo padrão de solução que nós já estávamos habituados no caso de equações a diferenças de primeira ordem. O mesmo padrão de solução da homogênea, né, que é yt igual a b elevado a t, que nós vimos que funciona bem para equações de primeira ordem. Vai funcionar para a equação de segunda ordem. Obviamente eu vou precisar de dois termos, né, porque eu tenho duas condições iniciais, o y0 e o y1 nas equações de segunda ordem. Então, se yt é igual a AB elevado a t, então yt mais 1 é AB elevado a t mais 1, yt mais 2 AB elevado a t mais 2. Né? Eu vou ter duas constantes arbitrárias, A1 e A2. Os AIs são definidos pelas condições iniciais. Né? E o B, a base, como no caso anterior, é a solução da equação característica pertinente, só que agora a equação característica é uma equação do segundo grau, porque aqui se trata de uma equação de diferenças de segunda ordem. Né? Quando se substitui essas expressões na equação homogênea associada, a gente tem a equação característica AB elevado a t mais 2, mais A1 AB elevado a t mais 1, mais A2 AB elevado a t, como é homogênea, igual a zero. Tá? Então, essa equação pode ser simplificada, né? Eu posso cancelar o A, posso cancelar o BT da base, fica só B ao quadrado mais A1B mais A2 igual a zero. Raízes características, aplicando a fórmula de Bhaskara, B1 e B2 é igual a menos A1, mais ou menos, raiz quadrada, de A1 ao quadrado menos 4A2 sobre 2, que é a fórmula de Bhaskara, B ao quadrado, mais ou menos, raiz quadrada, de B ao quadrado menos 4AC por 2A, aquela famosa fórmula desenvolvida na Babilônia, né, naquelas tábuas de barro antigas que os babilônios acharam a fórmula bem conhecida, né, vocês estão bem familiarizados desde o ensino médio, do fundamental, que é a fórmula de Bhaskara. Então ali está a fórmula de Bhaskara aplicado para esses coeficientes. Tá? Então envolve o A1 e o A2 na fórmula de Bhaskara. Né? Então, depois nós vamos ver os três casos possíveis, né? Raízes reais distintas, raízes reais repetidas, raízes complexas. Agora, voltando então, a solução para as equações a diferenças homogêneas, eu preciso de duas expressões, de dois termos. Tá? A1, B1 elevado a T1, um termo, A2, B2 elevado a T outro termo. Se as raízes forem distintas, esses termos são linearmente independentes, né? Todos no formato ABT. Tá? Aparecem aí duas raízes características, são as duas bases distintas. Né? Aparecem aí duas constantes multiplicativas, constantes arbitrárias, A1 e A2, que estão associadas às duas condições iniciais. Ok? Vamos, então, aos três casos, raízes reais distintas, raízes reais repetidas, raízes reais complexas, que nós já trabalhamos bastante nas equações de diferenças, nas equações diferenciais de segunda ordem. Vamos aos três casos no contexto das equações a diferença. O caso 1. Então, no caso 1, como as raízes reais são distintas, né, o discriminante ele é positivo. Né? Então, A1 ao quadrado é maior que 4A2. Né? Então, com isso, eu calculo as duas raízes características, B1 e B2. Né? E aí eu construo a expressão linearmente independente da função complementar, com dois termos linearmente independentes, A1, B1 elevado a t, mais A2, B2 elevado a t. Então, essa é a solução geral da homogênea associada. Certo? É a famosa função complementar, é a tal de função complementar. Muito bem, vamos fazer um exercício para o caso 1. Seja a equação de diferenças de segunda ordem, a mesma que nós já trabalhamos no exercício anterior, yt mais 2 mais yt mais 1 menos 2yt igual a 12. E vamos impor duas condições iniciais, y0 é igual a 4 e y1 é igual a 5. Eu vou perguntar agora a solução geral. A solução particular a gente já conhece, né, o 4t. Vamos à solução geral. Muito bem. O A1 é 1. Né? Vocês podem ver que o A1 é 1. Né? Porque yt mais 2 mais yt mais 1 menos 2yt igual a 12. Então A1 é igual a 1. E o A2 é menos 2. Vamos calcular as raízes características pela prova de Bhaskara. As raízes
B1 e B2 é menos A1, mais ou menos raiz quadrada de A1 ao quadrado menos 4A2 sobre 2, então fica, como A1 é 1, fica menos 1, mais ou menos raiz quadrada de 1 mais 8 sobre 2. Tá? Então fica menos 1 mais ou menos, raiz quadrada de 9 é 3, né? Menos 1 mais ou menos 3 sobre 2. Então se for menos 1 mais 3, dá 2 sobre 2, 1. Então B1 igual a 1. Se for menos 1 menos 3, fica menos 4 sobre 2, menos 2. Então B2 igual a 2. Tá? Portanto, a solução da homogênea, a função complementar, é A1 B1 elevado a t mais A2 B2 elevado a t, que fica A1, como B1 é 1, A1 1 elevado a t, mais A2 B2 menos 2 elevado a t. Então fica 1 mais A2 vezes menos 2 elevado a t. Então essa é a solução geral da homogênea, a função particular. Precisamos determinar agora o A1 e A2. É a solução geral da homogênea. E a solução particular a gente viu que é 4t. Então a solução completa, que é a soma da geral da homogênea, da função complementar, né? Mais a solução particular, fica 1 mais A2 menos 2 elevado a t mais 4t. Agora sim, na equação completa, a gente aplica as condições iniciais para determinar os valores das duas constantes arbitrária A1 e A2. Então, primeira condição, t igual a zero, fica y0 é A1 mais o A2, fica menos 2 elevado a zero é 1, 1 mais A2, o outro termo 4t se anula, então y0 é 1 mais A2, que é 4. Então, A1 mais A2 é igual a 4. Vamos para t igual a 1. Então fica. É mais fácil, né, do que na equação a diferença, porque você não precisa, do que na equação a diferencial, porque você não precisa calcular a derivada segunda. A substituição é direta. Então, para t igual a 1, fica y1, fica 1, aí o menos 2 elevado a 1 é menos 2, então menos 2A2, né, mais 4 vezes t para t igual a 1, mais 4 é igual a 5. Aí você tem um sistema com duas variáveis e duas equações, A1 mais A2 é igual a 4, primeira equação, A1 menos 2A2 mais 4 é igual a 5, subtrai uma equação da outra, facilmente vocês percebem que 3A2 menos 4, né, é igual a, aí subtraindo 4 menos 5, então 3A2 menos 4 é igual a menos 1, né? Então o 3A2 fica menos 1 mais 4, então 3A2 é igual a 3, o A2 é igual a 1. Né? Aí vai na primeira equação, o A1 é 4 menos A2, 4 menos 1 é 3. Então o A2 é 1, substitui na equação lá, certo? Então fica 3, fica A1 mais A2 menos 2 elevado a t ali, fica simplesmente menos 2 elevado a t, porque A2 é igual a 1 mais 4t, né? Depois, substituindo o A1 com 3, então o primeiro termo fica 3. Então yt, que é a solução completa, tá certo? É 3 mais menos 2 elevado a t mais 4t. Tá? Então vocês podem analisar essa solução. O menos 2, quer dizer, a base é negativa, então é oscilatório, né? Como o módulo da base é maior que 1, ele é divergente, explosivo, e o 4t é um equilíbrio móvel. Então é uma oscilação explosiva em torno do equilíbrio móvel que se desloca linearmente. É assim que se interpreta a solução. Muito bem, na parte final da aula, eu vou ensinar vocês a trabalhar no MATLAB para equações discretas. Então, a gente não falava já há um certo tempo, não falamos do MATLAB na última videoaula, mas agora vamos voltar e vamos ver uma aplicação muito interessante no MATLAB para equações discretas. Então, vamos obter a solução da equação do exemplo, yt mais 2 mais yt mais 1 menos 2yt igual a 12 para o MATLAB. Então, como a gente já fazia no caso das equações diferenciais, a primeira coisa é escrever a equação a diferença isolando, aqui no caso, a diferença de ordem maior, né? No caso, antes era a derivada de ordem maior, aqui é a diferença de ordem maior, antes era a derivada mais elevada, né, de ordem maior, a diferença de ordem maior é yt mais 2, eu deixo só isso no primeiro termo, o resto eu aloco no segundo termo, fica menos yt mais 1, mais 2yt mais 2. Então essa é a equação que a gente vai trabalhar no MATLAB. Tá? Olha, e vamos escrever essa janela, dentro da janela de edição do MATLAB, nós vamos escrever essa sequência de comando. Vamos entender linha a linha. Né? Então aqui eu vou fazer um apanhado geral, depois eu vou detalhar nos próximos slides. Então começa com clear all. Esse clear all eu estou utilizando porque pode ser que na memória do programa tenha alguma variável gravada com valor imputado. Tá? Como nós vamos trabalhar com variável que envolve vetores, então pode ser que tenha sobrado alguma coisa. Então clear all é para não ter nenhuma
risco dele pegar um valor que já foi atribuído para a variável. Então, clear all, você limpou todas as variáveis. As duas próximas linhas, que aparecem com esse símbolo de percentagem na frente, indica para o programa que são linhas apenas descritivas. Quer dizer, o programa ignora essas linhas. Na hora que você for ler o programa, que o usuário for ler o programa, então ele sabe que ali está dizendo, olha, a equação, a diferença é essa, yt mais 2, mais yt mais 1, menos 2yt igual a 12, para t positivo, tá? E aqui a segunda linha está informando as condições iniciais, y1 igual a 4, y2 igual a 5, tá? A condição inicial aqui, ele começa com 1 e 2, vocês vão ver depois, é porque o vetor você cria ele a partir da posição 1. Não dá para começar da posição 0 no vetor. Toma cuidado com isso. E aqui, na próxima linha, eu estou criando um vetor dos tempos discretos. Vai de 1 a 30, tá? Fazendo análise para 30 períodos. Eu tenho que chamar a primeira entrada do vetor de 1, não posso chamar de 0, como eu falei, e a última de 30. E vamos agora informar, aí já são linhas de programação, né? Então, nessa primeira linha, ele criou uma variável t, que é um vetor. Tá? Depois, aqui, ele vai criar a variável y, aqui já é a criação da variável y1, tá? Igual a 4. Então, ele atribui o valor 4 à variável y, tá? Na primeira entrada dela. Na segunda entrada dela, que é o y2, ele atribui o valor 5, que isso faz parte da condição inicial. E os próximos valores, então como o vetor tempo discreto tem 30 entradas, ainda falta da entrada 3 até a entrada 30. Então, os outros valores vão ser criados exatamente pela equação a diferenças. Tá? Então, eu isolei lá a ordem mais elevada, né? Chamei isso de m, menos y, aí eu tenho que fazer a ordem no período anterior, que é m menos 1, mais 2, y calculado na ordem 2 períodos anteriores, que é o m menos 2 mais 12. Quer dizer, essa expressão que aparece aí é exatamente a expressão da equação a diferenças utilizando essa nomenclatura, tá? Entre parênteses, e aí tem essa entrada, tá? E essa entrada ela vai assumindo valores diferentes, tá? Porque eu estou dentro de um looping. Um looping, eu estou começando a fazer a programação utilizando esse artifício de criar loopings, ou giros, que é típico do trabalho do programador. Então, tem vários comandos, while, etc., for, que é o que eu estou usando, tem vários comandos no MATLAB para gerar loop, aqui eu uso o loop do for. Tá? Então, o for é assim, ó, m3 a 30, for m igual a 3 a 30. Então, significa que ele faz o primeiro giro com 3, aí chega no end, tá vendo que o end termina o for. Aí volta para o segundo giro, que vai ser para o 4, o terceiro giro com 5, até o 30. Tá? Então, na verdade, nós estamos gerando iterativamente todos os valores de y. Né? O y é um vetor, o vetor dos valores das variáveis dependentes está sendo gerado em todos os períodos discretos de 3 a 30. O do 1 e o 2 eu já informei pelas condições iniciais. Ok, então ele gerou esses valores. Agora eu vou plotar o gráfico, eu vou printar o gráfico, eu vou plotar, vou desenhar o gráfico utilizando o comando plot, que é um comando simples de desenho de geração de gráfico. Então vamos ver os argumentos do plot. T, a variável independente, que é o eixo da abscissa, o eixo horizontal. O y é a variável dependente no eixo vertical, tá? O outro eixo do gráfico é o y. E o desenho, o gráfico vai ser um gráfico de pontos. Cada ponto está relacionado a um intervalo discreto. E o ponto vai ser representado no gráfico por um asterisco. O asterisco é o que vai aparecer no corpo do gráfico. Cada ponto vai ser um asterisco. Então eu pus esses asteriscos entre esse símbolo aí, eu acho que é apócrifo, né? Sei lá como chama isso. Então, x-label, quer dizer, o label, né? O nome do eixo x que vai aparecer no gráfico é tempo, tá aí esse tempo, tá certo? O y-label, que é o nome do eixo da ordenada, do eixo vertical, é y, então aparece y entre esse apócrifo. Né? Depois aparece em cima do gráfico o título do gráfico, então eu ponho title, para dizer qual vai ser o título do gráfico, trajetória obtida no MATLAB, e aqui o símbolo estrela, que indica os pontos da trajetória. E aí, a próxima linha, eu dou um pause. O pause é porque ele vai mostrar o gráfico, eu vou visualizar o gráfico, e antes de gerar outro gráfico, ele gera um gráfico em cima do outro. Então, para não apagar esse primeiro gráfico, eu dou um pause, dá tempo de a pessoa visualizar o gráfico. Tá. O próximo gráfico que eu vou gerar é assim, o meu exercício é o seguinte, isso foi uma coisa que eu inventei, né?
existe um padrão, acho que cada professor, cada programador tem uma ideia. A minha ideia é assim, eu vou gerar o gráfico teórico, porque a gente já solucionou teoricamente essa equação, a diferença de segunda ordem. A gente sabe qual é a solução teórica. Eu vou gerar agora o gráfico da solução teórica e vou sobrepor o gráfico teórico com o gráfico gerado pelo processo interativo, mostrando que o processo interativo do MATLAB gerou exatamente a mesma trajetória que a trajetória obtida teoricamente. Tá? Então vamos lá. Então o A, tá? Y, T, eu estou chamando T de teórico. Esse A é de ajustado, vocês vão ver. A, Y, T teórico. Na primeira entrada é 4, na segunda entrada é 5. São as condições iniciais. Agora, eu vou fazer um loop, usando for, que vai da segunda até a 29ª entrada. Bom, o que eu estou fazendo aí nesse loop? Olha, Y teórico, porque esse loop ainda não está ajustado, tá? Então, Y teórico, e aqui é a equação teórica. 3 mais menos 2 elevado a I, mais 4i. O I faz o papel do T. O T está indo de 2 a 29. Tá? Então, eu estou gerando esse Y teórico. Tá? Então, o primeiro é 2. Né? Então, aparece ali ó, 3 mais menos 1 elevado a 2, mais 4 vezes 2, como se o tempo começasse com 2. E eu gerei essa primeira entrada, para 2. Tá? Mas o valor para 2 ajustado eu já tenho, que é a condição inicial. É A, Y, T, E, 2 igual a 5. Eu preciso gerar o terceiro. Então eu vou andar, vou deslocar uma vez o índice para que o primeiro cara gerado aí, esse primeiro Y teórico, seja na verdade a terceira entrada. Por isso que eu faço A Y teórico de I mais 1 é igual a Y teórico de I. Então eu estou jogando para o índice 3. Eu vou do índice 2 para o índice 3. Para começar do índice 3, se eu começo do índice 3, porque eu desloquei, o último índice não é 29, é o 30. Então eu fui realmente de 3 a 30. Porque de 1 e 2 eu já tenho. Então eu fiz ajuste para começar do 3 em diante. Tá? Muito bem. Agora eu vou plotar. Então, fazendo esse loop fora, eu vou gerar todos os pontos da solução teórica discreta. Aí eu vou desenhar ou plotar. Né? Então, é a variável t, no outro lado a variável teórica ajustada, e eu vou colocar uns círculozinhos, como se fosse o O, que vai representar a trajetória teórica, trajetória discreta teórica. Esse gráfico, o nome do eixo x vai ser tempo, o nome do eixo y vai ser y, o título do gráfico vai ser trajetória teórica, indicado por esses círculozinhos, aí eu faço pause, quer dizer, aí o programa vai me dar a trajetória teórica. Tá? Eu observo a trajetória teórica, faço pause, depois eu vou criar um programa gráfico, plot. O MATLAB tem vários programas gráficos, tá? Vocês podem dar uma olhada naquela fonte que eu indiquei na aula presencial, que é aquele user guide do MATLAB, da editora de Cambridge. Ali ele faz vários exercícios, ensina vários gráficos simples do MATLAB, tá? Eu vou trabalhar só com gráfico plot, que é o que nós precisamos, tá? Agora eu vou usar o plot combinando os dois gráficos. Então, y, t, y, asterisco, que é o desenho do y, que é a trajetória iterativa, e depois t, a, y, t, e, que é o teórico ajustado, ponho a bolinha, e coloco no eixo x o título tempo, no eixo y o título y, e aí o título desse gráfico vai ser trajetória obtida no MATLAB e trajetória teórica. Então ele vai sobrepor os dois resultados num único gráfico, tá bom? Aqui eu vou novamente explicar, vou detalhar, né, conforme o texto que eu preparei para vocês. Vamos lá. Diferentemente do caso de equações diferenciais, no problema de equações de diferenças, o MATLAB não oferece funções prontas que resolvam a equação. Por exemplo, a gente viu nas equações diferenciais o comando dissolve, não há um equivalente ao dissolve. Tá? Nós não vamos explorar isso no MATLAB, porque o MATLAB não tem um equivalente a dissolve. A gente tem que fazer um programa detalhado, a gente tem que fazer a programação mesmo, com loop, esse estilo de programador. Tá? Então a gente tem que formar, usando o loop, o processo iterativo presente nas equações a diferenças. Então, recapitulando o programa que nós vimos anteriormente. Né? Na primeira linha, o comando clear_all apaga-se qualquer variável previamente criada pelo usuário que ainda esteja armazenado na memória do software. Isso é feito por precaução para evitar problemas com atribuições indevidas de valores às variáveis do programa interno. A segunda e a terceira linha são apenas labels descritivos da equação de diferenças que não são considerados na execução do programa, que é esse símbolo de percentagem, yt mais 2, mais y
t mais 1, menos 2yt igual a 12, é a descrição da equação a diferenças, segunda ordem. Aqui eu estou dizendo que eu vou trabalhar com períodos positivos. E na segunda linha, eu informo as condições iniciais, né? Eu só descrevo, né, as condições iniciais, eu não estou informando nada para o programa, o programa não vai ler essa linha, que a primeira entrada, esse percentagem ele não lê, y1 igual a 4, y2 igual a 5, que seria a condição inicial para 0 e para 1, que aqui a gente usa 1 e 2. Né? Na quarta linha define-se uma variável t, com vetor de inteiros de 1 a 30, t igual, entre colchetes, 1 a 30. Na sexta e sétima linha, informa-se as duas condições iniciais do programa, do problema, y1 igual a 4, y2 igual a 5. Tá? Por questão de conveniência, a gente não começa por 0, pois o vetor de inteiros t somente pode ser definido a partir de 1. Então, as duas condições iniciais são informadas na parametrização do problema dessa forma. O y0 é y1 e o y1 é o y2. Nas próximas 3 linhas do programa, a gente cria o loop de programação usando for, né? For m de 3 a 30, ym é igual a menos ym menos 1, mais 2, ym menos 12, mais 12, e termina com end, esse loop de programação. Certo? Então, isso foi o que a gente fez ao informar, né, dentro do loop, né, o comportamento, como que é a função diferencial associada. Certo? O loop começa com for e termina com end. Tá? Então, nós temos um processo iterativo em que a gente informou ao computador a mesma equação de diferenças do exercício. Então, ele gera todos os pontos iterativamente. O processo, como eu falei, começa em y3, que é equivalente ao nosso y2, porque y1 e y2 é equivalente a 0 e 1 das condições iniciais. Então, a gente gera todos os valores do vetor de y para inteiros entre 1 e 30. As 5 linhas seguintes é para desenhar o gráfico, né, da solução iterativa, usando o plot, o x-label, o y-label e o title, que é o título do gráfico. Né? Então, é uma sequência de comandos para se criar um gráfico do tipo plot nas variáveis discretas t, como variável independente, y como variável independente. Os pontos discretos são representados por asterisco. Informa-se os labels, os títulos dos eixos, o título do gráfico. E o comando pause serve para visualizarmos o primeiro gráfico na saída do programa antes que o processamento continue. Então, o programa permite comparar a trajetória discreta obtida no processo iterativo com a solução teórica do exercício, que nós já fizemos. Yt igual a 3 mais menos 2 elevado a t mais 4t, aplicada a valores discretos. Né? Então, da 15ª à 20ª linha, eu crio a variável discreta, que segue a trajetória da equação teórica, e que vai assumir as mesmas condições iniciais. Então, a condição inicial do ajustado, né, a yt1 igual a 4, a yt2 igual a 5, para ir de 2 a 29, tá certo? Aí aplico a equação teórica primeiro dentro do loop, né? Então, yt i mais 3 menos 2 elevado a i mais 4i, tá certo? E depois eu faço o ajuste, né, deslocando o índice para frente, para começar a partir da entrada 3, então o A e Y teórico, que é o Y teórico ajustado, I mais 1 é igual ao Y teórico I, aí eu termino. Tá? Então tem uma sequência de pontos discretos que vai de 2 a 29, para o teórico sem ajuste. O primeiro valor informado da variável Y teórica é 2, mas o da variável derivada, ajustada, a Y teórica é 3, porque eu desloquei o índice um período para frente. Tá? O último valor informado da variável teórica é 29, mas da variável ajustada teórica ajustada é 30. Então, novamente, eu gerei valores de 1 a 30 da variável teórica ajustada, que vão refletir exatamente a equação teórica. O programa gera uma série de pontos, né, da equação teórica, certo? E que podem depois ser comparados com os pontos gerados pelo processo iterativo. Então, note que nesse exercício eu supus que o programador já conhecesse a solução teórica. Né? Se ele não conhece a solução teórica, ele pode obter a solução gráfica pelo processo iterativo. Porque nós estamos trabalhando com o MATLAB para gerar soluções gráficas. Tá? O MATLAB gerar o gráfico. Então, o MATLAB programa pode gerar o gráfico simplesmente fazendo o loop com a equação a diferença, mesmo que você não conheça a equação teórica. Aqui eu estou gerando o gráfico da equação teórica para mostrar que o gráfico do processo iterativo é exatamente igual ao gráfico gerado pela equação teórica, para valores discretos de t
naturalmente. Tá? Então, na próxima sequência do programa, eu gero os dois gráficos sobrepostos. Né? Então, tem o plot, o label, o x-label, o y-label, o title, né? Ok? Para gerar os títulos desse gráfico, tá certo? Tá? Comparando os dois, tá certo? O iterativo é com asterisco, o teórico é com esse círculozinho, esse O, tá certo? E eu ponho tudo lá e chamo esse gráfico de trajetória obtida no MATLAB e trajetória teórica bolinha. Então, eu estou comparando os dois gráficos. Bom, a próxima figura, eu vou mostrar a janela do editor do MATLAB com esse programa que a gente viu, toda a sequência de programação. Nós salvamos num arquivo file, tá? É o nosso primeiro arquivo file para o caso discreto, para equações de diferença. Eu vou chamar de EAD. EAD não é ensino à distância, EAD é equação à diferença. Tá? Então, nosso primeiro M-file, o arquivo para equações à diferenças. Tá? É um arquivo M. Então, vocês podem baixar esse arquivo, né, do Moodle e executá-lo. Não precisa digitar tudo de novo, tá? Quando vocês estiverem exercitando. Quando executa, vocês vão ver que vai aparecer os gráficos que nós comentamos, certo? Veja que o gráfico não é gerado pelo Simulink. Eu não uso lá o diagrama de bloquinhos, de caixinhas. Eu não uso o bloco que gera gráficos, o scope, né? O scope que gera gráfico. Não, eu não uso no Simulink. Não quer dizer que o Simulink, se vocês percorrerem os blocos do Simulink, o Simulink ele tem uma série de ferramentas para tratar variáveis discretas. Tá? Para não tornar esse nosso curso introdutório de MATLAB muito avançado, muito complexo, eu não vou trabalhar no Simulink com variáveis discretas, porque a gente vai gerar simplesmente o gráfico usando essas ferramentas gráficas do programa MATLAB, programando, por exemplo, com a função plot, como nós estamos vendo. Então aqui vocês estão vendo o editor, né, do programa em MATLAB, vocês estão vendo o editor, e aqui está o mesmo programa que nós vimos. Esses desenhos, essas cores que aparecem aí, é gerado automaticamente pelo MATLAB, tá? Veja que no primeiro loop for end, ele tem um traço vertical que une do for ao end. Quem cria esse traço é o próprio programa, tá? Então veja que a segunda e a terceira linha aparecem em verde, porque o programa identificou que é só uma linha explicativa, que não é para ser processada. Então linhas não processadas aparecem em verde. Os comandos do loop for end aparecem em azul forte, né? Azul forte. As variáveis, os labels que aparecem lá na construção do gráfico aparecem em lilás e assim por diante. Então quem define essas cores, que facilita a interpretação do programa, é o próprio MATLAB. Tá bom? Ele tem esse capricho, digamos assim. Aqui está um primeiro gráfico. Tá? A trajetória discreta do exercício obtida pelo processo iterativo gerado dentro do loop de programação. Então, está vendo a trajetória? Então, como vocês estão vendo, né, essa trajetória aparece... vamos interpretar, então. Né? Bom, a equação teórica, como nós vimos, é yt igual a 3 mais menos 2 elevado a t mais 4t. Então, como nós vimos, veja bem, vamos olhar a função complementar, o desvio. Né? Como esse menos 2, como a base aí é negativa, é um negócio oscilatório. Né? Como o módulo da base é maior que 1, então é um negócio que oscila e que explode. Certo? Então é uma coisa oscilatória que explode. Ok? Veja que nós estamos vendo aqui, tá? O que nós estamos representando nesse gráfico aqui, é a solução completa, certo? Então, a solução completa está aqui, tá? Ela é oscilatória, tá? As oscilações, elas começam com uma amplitude pequena e depois essa amplitude vai crescendo. Agora, eu queria que vocês percebessem, esse gráfico tem algumas limitações, né? A escala está muito alta, então você não consegue visualizar as primeiras oscilações, por questão de escala do gráfico. Quando vocês estiverem trabalhando no MATLAB, vocês podem ficar mudando a escala do gráfico para vocês verem que ela começa a oscilar desde o começo.
Dá a impressão que o negócio está reto, depois oscila explosivamente, né? Ela está oscilando desde o começo. É que depois as explosões nessa escala elas começam a aparecer, tá bom? Então precisa ver isso. E outra coisa, essa oscilação explosiva, ela não tá, dá a impressão que está oscilando em torno da mesma, ou que tende a uma mesma horizontal, né? Ele não tende a uma horizontal, porque o equilíbrio é móvel. Né? Você sabe que a solução particular, que é o equilíbrio, é 4T, então o equilíbrio é móvel. Tá? Então esse gráfico não permite visualizar perfeitamente isso. Para ter essa visualização, vocês precisam ficar brincando de mexer na escala do gráfico. Ok? Bom, antes de ir para o próximo gráfico, eu vou ditar o exercício da aula. Tá? Então, eu vou indicar o exercício da página 552, o exercício 18.1, tá? Do bloco 18.1, perdão, o exercício 1A. Exercício 1A do bloco 18.1. Tá bom? Então, vocês me entreguem esse exercício no prazo de uma semana. Vamos lá. Então, aqui é o mesmo gráfico, né? Uma trajetória discreta, obtido atribuindo-se valores inteiros de T à equação teórica. Então, está aí essa equação, que é essa equação explosiva com, digamos assim, com equilíbrio móvel, né, e ao mesmo tempo explosiva. Tá? Então, aqui a trajetória discreta, pela equação teórica, está aqui a trajetória discreta. Então, o que vocês observam nessa trajetória? Que existe uma oscilação explosiva. E que essa trajetória, aparentemente, ela é igual à trajetória obtida por iteração. O próximo slide permite sobrepor as duas. Né? Vamos comparar. Né? Vocês percebem que a sobreposição é exata. Né? Os asteriscos estão exatamente dentro dos círculos. Né? Os asteriscos estão desenhados aqui em azul, o círculo está desenhado em vermelho. Tá? Essas cores elas foram informadas, tá? na construção do programa. E aí vocês estão vendo que, de fato, o método iterativo conduz à mesma solução teórica. É isso que eu quis mostrar para vocês. Como é preciso gerar a trajetória discreta pelo método iterativo, obtido dentro de um loop de programação. Tá bom? Então essa é a nossa aula. Bom estudo. E nos veremos novamente na próxima semana. Ok? Obrigado.